Stella, ajeita o posicionamento aí, porque a câmera vai pegar todos nós, tá? Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante aí na sua casa, como ela está sendo aqui conosco. O culto está começando, então corre lá no WhatsApp, manda uma mensagem para quem não entrou ainda, manda uma mensagem para o vizinho, convida para ele vir participar, para nós juntos cultuarmos ao Senhor nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor agora, e uma coisa me chama muito a atenção na vida de Davi. Lá em 2 Samuel, no momento em que a arca é levada para Jerusalém, quando ele busca a arca para levá-la para a cidade de Davi, a palavra diz que Davi, ele dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Davi se alegrava diante do Senhor com tudo que ele tinha, com todo o seu coração. No capítulo 6, lá no versículo 21 e 22, o Davi disse assim: perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, porque o Senhor é soberano. O Senhor é Deus, Ele é digno de louvor. Por mais que tudo aos nossos olhos pareça embaçado, por mais que as circunstâncias para nós elas não sejam favoráveis, o Senhor detém o poder, o controle, e nada foge aos planos dele. Por isso nós podemos adorar o Senhor com toda a nossa força, assim como Davi fez. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis
são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas a mim. Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe todo o seu povo, a nossa cidade, o Brasil, aqueles que têm passado por lutas, que Deus abençoe nessa noite todos, no nome de Jesus. Nós queremos convidar o Ronaldo, queremos convidar o Jorge, queremos convidar o Marquinho, o seu Everson, o Flávio já está aqui, todos conhecem como Dada, o Celinho. Essa noite é uma noite em que vamos dar posse a esses irmãos que foram eleitos pela igreja. A igreja orou, a igreja indicou, a igreja voltou. Então nós estamos aproveitando esse momento para nos dirigirmos a esses homens que nos próximos 5 anos vão estar à frente da liderança da igreja. A nossa Constituição, ela diz o seguinte, no artigo de número 50, o presbítero regente é o representante imediato do povo, por ser esse eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isto eleito ou designado. Então, os irmãos foram eleitos com este propósito. Fugir desse propósito vai complicar toda a caminhada da vida da igreja e o ministério de sua igreja. O artigo ainda de número 55 diz: o presbítero devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, são na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida. Não é à toa que ser um presbítero não é apenas ocupar um cargo. No mundo tem tantas pessoas ocupando, até do ponto de vista humano, cargos mais importantes. Mas do ponto de vista espiritual, o cargo de vocês são os cargos mais importantes, porque nós estamos trabalhando com a igreja que é de Deus. Olha só. E a gente vai ver que Moisés deixou de entrar na terra prometida como líder, porque não cumpriu a ordem que Deus deu a ele. Portanto, meus irmãos, quero ler ainda o que diz o capítulo 12, o artigo de número 29. Prometerão cumprir com zelo e fidelidade o seu ofício e também manter e promover a paz, unidade, edificação e pureza da igreja. Nós queremos esse ano caminhar nessa direção
E aí eu quero ler um texto agora da Bíblia. Quando Deus se dirige a Moisés e Moisés vai se dirigir ao povo. Eu vou usar a versão contemporânea. Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 8. Vocês terão um novo começo, sendo obedientes ao Eterno e cumprindo todos os seus mandamentos que estou transmitindo hoje. Então, meus irmãos, um novo começo para vocês. Nós estamos no meio do ano? Sim, estamos no meio do ano. Mas, para eles, do ponto de vista da liderança, mesmo aqueles que estão sendo reeleitos, um novo começo. Eu quero orar por vocês, empossando cada um no seu respectivo cargo de direito, porque a igreja, ela expressou a sua soberania, né, votando nesses irmãos. Vamos orar? Eu vou pedir por gentileza, se for possível, se colocarem de joelhos, e nós queremos orar por cada um. Meu Deus, abençoa o Flávio, seu Everson, Ronaldo, o Jorge, o Marquinho, o Célio, Pai. Nós queremos agradecer pela vida desses irmãos. Queremos agradecer porque eles estão se colocando na presença do Senhor, como servos, como cooperadores, ó Deus, na obra que é do Senhor. Nós agradecemos pelo chamado que o Senhor deu a cada um. Por isso, Deus, como ministro do Evangelho, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós empossamos cada um nesse ofício tão maravilhoso. Que Deus, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor os abençoe nesses próximos 5 anos. Sejam anos de muitos frutos, anos de muita colheita, que o Senhor dê graça a esses homens e abençoe também as suas famílias. Por isso nós os abençoamos e os declaramos empossados. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Poder levantar. Como nós temos álcool em gel, eu vou apertar a mão de cada um, ok? Deus abençoe, presbítero. Abençoe, presbítero. Abençoe, presbítero. Deus abençoe os novos presbíteros, Jorge e Ronaldo. Marquinho, reeleito. Deus abençoe. Célio, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Passa a palavra a Milena para conduzir esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. A gente vai estar entrando agora no momento de adoração e louvor. E esse momento de adoração também é um momento que a gente aprende a adorar, aprende sobre adoração. E quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e estuda bem o que Jesus está falando para a mulher samaritana, ela pergunta para ele qual que é o lugar certo que a gente deve adorar. E Jesus responde assim, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar onde eles estiverem. Com esse isolamento, tem muita gente que acha que a adoração a Deus ela está diminuindo, ela pode estar se tornando menor. Mas a adoração a Deus, ela é uma coisa real, é uma vida prática,
aí na sua casa, a forma com que você trata seus filhos, a forma com que você trata o seu pai, a sua mãe, os relacionamentos entre vocês mesmos em casa, como você fala com seu vizinho, como você se relaciona com ele, cuida das coisas e das pessoas ao seu redor. Jesus fala que a gente tem que adorar em espírito, uma adoração que tem que vir de dentro da gente, uma adoração que ela flui de um desejo, de paixão pelo Senhor, que ao longo dos anos não pode se perder, que quando o tempo passa, esse desejo, essa paixão aumente. E a nossa adoração tem que ser em verdade, tem que ser baseada numa base extensa de conhecimento do Senhor, de clareza das doutrinas e de tudo que Ele nos ensina. Então a gente convida você a celebrar o Rei nesse momento conosco, mas que essa celebração se estenda por essa semana, se estenda por toda a sua vida, que através de você, a sua família entre nesse estado de celebração eterna ao Senhor, até o momento que nos encontraremos, e essa celebração que em momento de comunhão está interrompida, vai durar para a eternidade. Então vamos adorar juntos ao nosso Senhor e compreender sobre a adoração. Aleluia. Vamos lá, galera. Vamos louvar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Convido você em casa a se levantar e a glorificar a Deus. Vamos lá, meninos. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire os pés do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. O que, Milena? Tire os pés do chão. Agora só a igreja com a gente, vamos lá, vamos lá. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire os pés do chão. Tire os pés do chão. Tire os pés do chão. Amém. A gente falou com o Dada que essa parte era dele. Ele ia cantar e fazer a coreografia. E fez, viu, Dada? Muito bem. Nós vamos continuar louvando ao Senhor agora e vamos cantar aquela canção Ousado Amor, que fala sobre o amor de Deus, como Ele é impressionante, Ele é extraordinário, Ele é constante, Ele é um amor que se move, é um amor que nos encontra. E é isso que nós temos experimentado. Lá em casa nós vivemos o milagre da cura do
coronavírus, entramos na estatística agora como curados. Nós, o pessoal na casa da minha mãe, na tia Silma, somos muito gratos ao Senhor. E mesmo assim, com milagres tão extraordinários, às vezes nós achamos que o sonho do Senhor mudou, mas o sonho do Senhor é constante. O sonho que Ele tem para a sua vida, o sonho de salvação, o sonho que Ele tem para a sua casa, de cura, de sustento, ele é constante. Na nossa perspectiva, o sonho muda e às vezes é adiado, mas ele acontece no tempo do Senhor. Então não duvide disso. É o amor que escala montanhas, é o amor que cava profundo, é o amor que nos encontra e não nos desampara. Então você pode cantar com alegria e com a certeza: nós nunca estaremos sozinhos. Assim se entregou, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante,
nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela vida, nós te louvamos, Senhor, por teu grande e precioso amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque em suas mãos nós estamos, Senhor. Na palma de suas mãos é o nosso descanso, Senhor. Tudo pode estar se desabando, Senhor, se as piores coisas nos acometessem, Senhor. Como Paulo diz, ó Deus, se esse frágil, Senhor, edifício que nós temos, ele fosse totalmente desmoronado, nós teríamos da parte do Senhor uma casa completa, Senhor, preciosa, Senhor, uma promessa há sobre nós, e nós te agradecemos, porque Tu és o nosso descanso, porque o Senhor Jesus é o nosso descanso, a nossa alma se tranquiliza, o nosso coração fica em paz, porque em Teus braços é o nosso descanso, ó Deus. Glória a Deus. Você aqui, você em casa, por favor, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1. Livro de Juízes, temos, pela graça de Deus, pregado algumas mensagens que nos desafia como igreja a não paralisarmos nesse tempo de pandemia, de isolamento social. E nós vamos caminhar nessa mesma direção, seguindo o mesmo raciocínio. Por isso, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, e mantenha ainda a sua Bíblia aberta, mesmo nesse momento em que estivermos fazendo a exposição. Livro de Juízes, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Deus te abençoe grandemente. Verso de número 3. Para te conduzir bem essa semana, para abençoar esta semana, para abençoar esse mês profundamente a sua vida. Você que não tem uma religião, você que é de uma outra religião, olha que palavra inspiradora, verso de número 3, para lavar a nossa alma. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo.
ele chama o seu irmão e diz: meu irmão, sobe comigo. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Vou repetir para você e você anotar isso aí. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Judá se aproxima do seu irmão Simeão e diz: Simeão, meu irmão querido, sobe comigo. Uma análise rápida desse texto. Simeão aqui não é uma personalidade, não é uma pessoa, porque nem Judá também. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 morreram lá no Egito. Judá aqui é uma tribo, Simeão é uma tribo, mas a tribo de Judá se dirige à tribo de Simão, irmãos se dirigindo a irmãos, dizendo: sobe comigo. É importante também dizer a você nessa noite que essas pessoas que estão aqui estão acima de 60 anos. Isso significa que lá no Egito eles estavam abaixo de 20 anos. Isso tem uma relevância importante para nós. Porque lá no passado, quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito, Moisés, ele se recusa e ele põe todos os obstáculos na frente. E um dos obstáculos é que ele tinha uma dificuldade de falar. Como eu vou subir a Faraó? Eu não vou poder me expressar com eloquência, não vou poder falar tão bem para impressionar o rei Faraó. E Deus disse: olha, se esse é o problema, então você vai subir e Arão vai subir com você. E todas as vezes que Moisés subiu a Faraó, Arão subiu com Moisés. Sobe comigo, meu irmão. Entre a saída do Egito até a entrada da terra prometida, quando o povo se recusa a entrar na terra, meu Pai do céu, foi tempos difíceis. E a Bíblia nos mostra que todas as ocasiões difíceis da vida de Moisés, todos os milagres, todos os sinais, todos os problemas, todos os conflitos que Moisés precisava subir, Arão subia com ele. Sobe comigo, meu irmão. 40 anos no deserto, e Arão morreu no deserto, mas Arão, em todos os momentos em que Moisés precisou subir, Arão subiu com ele. E essa geração viu isso. E é interessante que Deus é Deus assim, fantástico. Porque há um outro personagem tão importante aqui, que subiu também com Moisés, e esse personagem é Josué. Quando Moisés vai ao monte, e fica 40 dias lá no monte, foi dado como morto. Arão era para subir com Moisés. Arão naquele dia não subiu com Moisés. Arão é para estar do lado de Moisés. Moisés precisa de Arão, tanto quanto Arão precisa de Moisés. Tanto é que Arão sem Moisés foi movido pelo povo a fazer um bezerro de ouro, porque Arão também precisa de Moisés. Mas quando Moisés desce do monte, quem estava lá bem próximo àquele lugar? Josué. É Josué que vai aí, numa fase da vida de Moisés, caminhar com ele. E o texto vai dizer assim: poxa, Josué morreu. O líder deles foi sepultado. Então
toda a nação de Israel vai a Deus e pergunta: quem vai subir para lutar com os cananeus? Quem vai nos conduzir? Se Josué está morto e nenhum outro homem foi eleito, como foi o caso quando Moisés morreu, Josué foi eleito. Está todo mundo preocupado. E Deus diz: vai você, Judá. Eu? É você mesmo. Vai você, Judá. E eu fico pensando na cabeça de Judá, ou da tribo de Judá. Ninguém quer ser primeiro nesse momento difícil, porque os primeiros têm a tendência de morrer logo. Pai do céu. Eu servi o exército. Infantaria. Ou melhor, artilharia. E eu me lembro que todas as vezes que a gente ia para um treinamento, tivemos 3 treinamentos no ano, e eu era motorista, e eu ficava observando a infantaria ir na frente, eram os primeiros a morrerem, tudo andando a pé. Eu era motorista do capitão e eu só olhando, meu Deus do céu. Judá vai na frente, por isso ele está preocupado. Então quem vai comigo? Praticamente ele poderia dizer: poxa, eu vou ser o cobaia, eu vou ser a experiência de Deus. Tantas coisas talvez passassem no coração da tribo de Judá, e a tribo de Judá diz: oh, meu amigo Simeão, sobe comigo. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Talvez Judá pensasse assim: poxa, a tribo, nós não somos como Moisés. Moisés abre o mar, Moisés tira a água da rocha, Moisés pede pão do céu. Nós não somos como Josué, que também abre o Jordão. Mas Deus nunca pediu para a tribo de Judá ser como Josué ou ser como Moisés. Pediu apenas: vai lutar com os cananeus e ponto final. Eu fico pensando, poxa, Judá poderia ter dito: não, eu vou subir com os cananeus. Eu vou subir com os cananeus, mas as 12 tribos vão comigo. Ele não chama as 12 tribos. Ele não precisa das 12 tribos. Há momentos que ele só precisa do irmão do lado dele. Uma tribo só quer a outra tribo, uma tribo amiga, irmão, para acompanhar, enfrentar os cananeus. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Judá disse para o seu irmão: sobe comigo. E a Bíblia diz que Simeão subiu com Judá. E é aqui que há 3 razões importantíssimas para a gente entender a cabeça de Judá, da tribo de Judá, dessas pessoas querer tanto a presença de Simeão do lado deles. Primeira razão, porque Judá está pedindo para Simeão subir com ele. Primeiro, porque a subida sempre é mais difícil. A subida sempre é mais difícil, gente. É a subida. Por isso ele está dizendo: sobe comigo. Porque nessa subida para lutar com os cananeus, a subida vai ser o ponto mais difícil.
Então sobe comigo. E eu quero dizer para você, para aqueles que estão aqui, e para você que está em casa, homens foram eleitos presbíteros para subir com você no momento mais difícil, para você entender que você não precisa subir sozinho, porque muitas vezes subir sozinho é difícil. Quando a gente lê o texto de 1 Samuel, um episódio assim difícil, quando quem era o rei era Saul, e havia guerra entre Israel e os filisteus, e Saul estava apenas com 600 homens. E 1 Samuel 14 diz assim: certo dia, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até a guarnição dos filisteus, do outro lado da encosta. Naquela época, muitos soldados de Israel desertaram e passaram para o exército dos filisteus. Por isso Saul só tinha 600 homens. Outros voltaram para casa e viviam escondidos. Por isso ele tinha 600 homens. E a gente tem que entender que o verso 4 diz que a encosta que Jonatas precisava atravessar para chegar à guarnição dos filisteus tinha um penhasco íngreme dos dois lados. Olha só, e ele disse ao seu escudeiro: você sobe comigo? E sabe como é que ele subiu? A Bíblia diz que Jonatas subia engatinhado. Aí ele diz para o seu amigo assim: ó, se os filisteus disserem assim para a gente para. Nós vamos aí até vocês, revistar vocês. Mas se eles disserem assim, pode subir, pode ficar certo que Deus deu os filisteus nas nossas mãos. Eles estão subindo, engatinhando, íngreme, e ele não subiu sozinho, chamou o seu escudeiro. O filisteu olhou assim de cima, aqueles dois homens subindo como animal, e disse: olha, eles saíram do esconderijo como vermes, pode subir, que nós temos uma coisa boa para vocês. Jonatas olhou para trás e disse assim para o seu escudeiro: meu amigo, é nossa vitória, acabou, Deus nos deu. O cara que está atrás: meu amigo, estou com você, pode subir que eu vou atrás de você. A Bíblia diz que quando ele chega lá em cima, Jonatas derruba, e ele vem com a pedra, esmaga a cabeça. E ele derrubou 20 homens, e 20 homens, o escudeiro com a pedra esmagou a cabeça. Sabe o que aconteceu? Um tumulto. Todos ficaram desesperados naquele acampamento. Lá embaixo, alguém disse para o rei Saul: Saul, está acontecendo alguma coisa lá em cima, reúne soldados, conta quantos soldados nós temos, está faltando 2, quem é? Teu filho e o escudeiro dele. Vamos subir. E todos subiram, e quando chegaram lá em cima, todos os soldados estavam brigando entre si. E aqueles que estavam do lado dos filisteus, que era de Israel, voltaram para Deus. Muita gente afastada do evangelho, muita gente desviada, muita gente fria nesse tempo de pandemia, precisando voltar para Deus. E olha, eu quero dizer para você, como o texto diz, a subida é difícil, mas não há vitória sem uma subida muitas vezes difícil. Você quer entender isso melhor? Isaías, 2000 antes de Jesus se tornar o verbo, a palavra encarnar, Isaías diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca, não tinha aparência. Está falando de Jesus, ele subiu. Do ponto de vista humano, Mateus vai dizer assim:
quando Jesus carregava a cruz, ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simeão, a quem obrigaram a carregar a cruz, porque a subida é difícil. É por isso, meu irmão e minha irmã, nós temos hoje presbíteros, temos diáconos, temos o pastor, para que você não possa subir sozinho. Porque subir sozinho é difícil. Não tenha vergonha de dizer assim, sobe comigo. Sabe por quê? A gente pensava que essa situação que nós estamos vivendo ia durar apenas um mês. Aí a situação virou 2 meses. E aí a gente nós vamos sendo tomados por um pânico. Meu Deus, e se for para o 3º mês? E se for para o 4º mês? E se for para o 5º mês? Eu não vou aguentar subir no momento mais difícil de subir. Nós estamos aqui para subir com você. Você não subir sozinho. Judá disse para Simeão, Simeão, sobe comigo. E Simeão subiu, porque subir é difícil. Segunda verdade importante que a gente entende, por que Judá pediu tanto a Simeão. E ele vai dizer assim, para que você possa pelejar comigo contra os cananeus. E aí, essa é a segunda verdade importante. Subir é difícil. Por isso ele sobe comigo. Mas a segunda verdade é, lutar sozinho também é difícil. Ô, meu amigo, lutar sozinho é difícil. Como é difícil lutar sozinho. A gente muitas vezes não consegue romper, avançar, porque nós estamos querendo lutar sozinho. E lutar sozinho é difícil. Ele, não. Você sobe comigo para a gente lutar juntos. Você luta comigo, depois eu vou lutar com você. Você luta as minhas lutas e eu vou lutar as suas lutas. Meu irmão, pelejar, segundo o dicionário bíblico, traz o sentido de luta, combate realizado com ou sem armamento. É uma tarefa árdua e cansativa. É por isso que quando a gente olha para Êxodo capítulo 17, Amaleque se levantou contra Israel. Então Moisés disse a Josué, monta o exército para lutar com Amaleque. E disse assim, Arão e Hur comigo lá no monte. Então tem uma luta com arma e tem uma luta sem arma. Moisés não disse que as suas mãos eram pesadas, nem disse que iria acontecer lá, só disse, sobe comigo. Lá em cima diz a Bíblia que toda vez que Moisés estava com as mãos estendidas, Josué prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, Amaleque prevalecia. E aí a importância de Arão e Hur está ali, porque as mãos de Moisés eram pesadas e os dois foram importantes naquele momento, para que as mãos estivessem levantadas, para que Josué pudesse vencer. Por isso ele está dizendo, sobe comigo. Sobe comigo, porque subir é difícil e lutar sozinho também é difícil. O livro de Eclesiastes, no capítulo 4, que trata daquele contexto que fala de vida conjugal, que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Na versão contemporânea, Eugênio Peterson diz o seguinte, no capítulo 4, verso 12, sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. Verso 10, e se um dos dois cair,
o outro ajudará. É por isso que Judá está certíssimo, como disse a Simeão: sobe comigo, porque se eu cair, você vai me ajudar, e no momento mais difícil você está do meu lado. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque muitas vezes a subida é difícil, e lutar sozinho também é difícil. Por último, ele vai citar aqui cananeus. E é interessante que lá no capítulo 7 de Deuteronômio, Deus vai dizer para Moisés que em Canaã existem 7 nações poderosas, potências, enormes, grandes. E entre essas 7 potências, ele vai dizer, os cananeus estavam no meio. Você está entendendo? Subir é difícil. Sozinho é difícil. Lutar sozinho é difícil. O inimigo é difícil. O inimigo é difícil. Mas o fato de o inimigo ser difícil não significa que o inimigo não poderia ser vencido. Essa é uma questão importante. Faraó era difícil, mas foi vencido. Josué, enquanto estava vivo, venceu vários reis difíceis. Então o inimigo é difícil, mas não significa que ele não pode ser vencido. Tanto é que você vai ver no verso 2, Deus disse assim: vou entregar os cananeus nas tuas mãos. Então quando ele está chamando Simeão, ele já tinha essa certeza, mesmo se Simeão não fosse com ele, é que ele poderia subir, de que Deus iria entregar os cananeus. Sabe o que Jacó disse de Judá? Olha só, Judá, seus irmãos elogiarão você. Ninguém quis naquele dia, mas ele venceu os cananeus. E olha, eu fico pensando nos elogios, né? Seus dedos estarão na garganta do seu inimigo. O cetro estará sempre em Judá. Ele segurará com firmeza o bastão do comando. Por isso Deus escolheu Judá. E na genealogia de Jesus, está lá em Mateus, começando em Abraão, chega em Judá, passa por Davi, e vai passando por cada personagem, até chegar em José e Maria e Jesus. Ele tem um bastão, ele tem um governo na mão, ele tem autoridade sobre esse mundo, sobre as nossas vidas e sobre as nações. Essa é a garantia que eu posso subir. Sobe comigo. Essa é a garantia que eu posso dizer: luta comigo. Porque por mais que o inimigo seja difícil, ele ainda pode ser vencido.
Judá venceu os cananeus. Judá venceu os cananeus. Então, meu irmão, minha irmã, se você não faz parte da igreja presbiteriana e está tendo dificuldade de subir, conta com a gente para subir. Se você é membro dessa igreja e está pensando assim, meu Deus do céu, mais um mês, não sei como é que vai ser, não gosto nem de pensar, não estou nem dormindo. Eu quero dizer para você que a gente pode subir com você. Porque a subida é difícil. É difícil. Não é fácil, não. Subir sozinho é difícil. Estou lutando, e lutar sozinho é difícil. Então, até a gente chegar lá em cima, entender que Deus deu a vitória, a gente tem que passar por alguns obstáculos. E graças a Deus, Deus nos deu homens zelosos, idôneos para, junto com o pastor, a gente poder caminhar com você, para você não subir sozinho, não lutar sozinho. E se Deus deu, ajudar. E olha, uma coisa em questão, uma questão muito importante. A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Poxa vida. E a nossa vida está nas mãos do leão da tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades, mas ele já tem as vitórias nas suas mãos. Nós queremos subir com você. Terminar esse mês subindo com você, lutando com você. A sua vitória é a nossa vitória, também a sua dor é a nossa dor, a sua tristeza também é a nossa tristeza. Se você cai, a gente também sofre, cai junto. Vamos orar? Depois o mestre Dada vai aí cantar o último cântico. Eu vou orar, vou impetrar a bênção. Judá disse para Simeão, sobe comigo, Simeão, sobe, meu irmão, sobe comigo. Sempre vai ter alguém, meu querido, para subir com você. Sempre vai existir alguém muito próximo para subir com você. E mesmo que você olhe para um lado e para o outro e diga assim, poxa, aonde está essa pessoa? Ainda que Judá dissesse, poxa, quem vai subir comigo, e ninguém se prontificasse, Deus já tinha dito para Judá, Judá, eu vou subir com você, porque se eu estou dando a vitória, se eu estou colocando os cananeus nas tuas mãos, é porque eu vou subir com você. Mas que bom a gente poder contar com Simeão, que bom a gente contar com pessoas como Simeão. E eu quero dizer para você que a igreja tem pessoas assim, que vai te ajudar. E essa liderança que está se levantando, numa época tão difícil. Quem quer ser líder nessa época? Quem quer estar na frente nessa época? Quem quer andar com Deus nessa época? Mas louvado seja Deus pela vida desses homens que colocaram suas vidas nas mãos do Senhor. A gente está aqui para subir com você. Essa semana ore pela vida do Samir, pela vida da Valéria. Diga para ele, liga, telefona, fala, nós estamos orando com você e queremos subir com você, para você não subir sozinho. Assim como os idosos da igreja, assim como os adolescentes da igreja, assim como os jovens da igreja, nós queremos dizer nessa noite que nós queremos subir com você. Porque subir é difícil. Porque tem lutas e lutar sozinho é difícil. Mas se a gente subir junto, a gente vai ver lá na frente
que Deus ainda tem preparado para nós. Apesar das lutas, das disputas, das guerras, das batalhas, da dor, do choro, do medo, da insegurança, das incertezas. Poxa, mas nós estamos subindo. Nós não paramos. Nós estamos subindo. Nós estamos subindo. E a Bíblia nos mostra que é assim, de subida em subida. Um dia nós vamos morar na glória, porque nós vamos subir para morar com Deus na eternidade. Pai, abençoa o rebanho nessa noite. Abençoa as famílias nessa noite. Abençoa os casais nessa noite, os maridos, as esposas. Abençoa aqueles que estão abatidos, aqueles que estão cabisbaixos, estão pensando, está difícil, não vou conseguir. Vai conseguir. Nós vamos subir com você. E nessa noite nós queremos ministrar isso, para você entender que você vai conseguir subir. Nós vamos subir com você. Abençoa, Pai. Consola, renova, sustenta, derrama um óleo novo, põe graça, graça e graça. Abençoa a vida dos adolescentes e dos jovens. Talvez eles pensem, está difícil. Sentimos falta da igreja, sentimos falta da escola dominical, sentimos falta dos cultos. Mas nós estamos aqui domingo de manhã, domingo à noite. Estamos aqui durante a semana para visitar, para acompanhar. Qualquer ligada que você der, qualquer telefonema que você der, para mim, para os presbíteros, estamos de prontidão para subir com você, para lutar com você, para chorar com você, para viver com você esses momentos. Que a graça salvadora de Cristo Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre esta igreja e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém. É com você, mestre Davi. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui nos despedindo de todos, que a paz de Cristo Jesus possa nos acompanhar durante essa semana. Aleluia, glória a Deus.